não tenho qualquer dúvida que é para acabar. Deixa eu fazer uma pergunta mais ampla para vocês dois e para o Anki se quiser também, mas imagino que vocês dois vão ter opiniões que eu não tenho e vocês estão mais bem colocados, que é, bom, acabou de ter a eleição na Itália, há 2, 3 anos atrás teve o Brexit, tem a questão da, acho que é a Hungria, do Orbán, querendo colocar em referendo popular a questão das sanções contra a Rússia. É, a União Europeia vai acabar? Isso é uma pergunta muito difícil. Uh, como eu disse anteriormente, a União Europeia está num dogmatismo profundo. Tinha um projeto vanguardista, do meu ponto de vista, incrível, mas está a falhar nesse projeto. E não sei, mas se calhar começámos a assistir a uma desintegração. A Inglaterra, primeiro, o United Kingdom, não é? Nunca adotou o euro. Portanto, só por aí. E eles são muito particulares, também fazem parte da Commonwealth e tudo mais, não precisam da União Europeia para nada. E pronto, a partir daí tens outros países que, pronto, é o caso da Hungria, a Turquia andou sempre ali, entra, não sei o que mais, os países de leste, agora, ai meu Deus, é Jesus que já queria, por causa da NATO. A Itália, o povo, pelo que eu tenho assistido nos últimos dias, parece ser fora Europa, não é? Honestamente, eu acredito na União Europeia, agora já não. Mas como projeto inicialmente que tinha sido pensado era um projeto incrível, porque é aquele projeto não, sem fronteiras, não é? És um ser humano, podes ir para onde quiseres, tipo, não era tão burocrático. Até mesmo a nível académico e não só, mas o facto de não teres que tirar passaporte, que também é caro, tem um custo. Eu gostava muito do projeto da União Europeia, mas acredito que tenha falhado opá, eu não conheço bem o discurso desta ministra em Itália. Ouvi dizer, não sei se é verdade, que ela é fascista, de extrema-direita. Se o for, é uma pena, mas é aguardar e ver. Não sei, mas creio que se a Itália começar a sair e tudo mais, é assim, se calhar é até inevitável o fim da União Europeia. Eles já há muito tempo que estão a tentar manter isto, mas não está fácil. O problema é que, claro, há países que pronto, o Hugo disse, e é verdade, e toda a gente sabe que é verdade, Portugal neste momento é um bocadinho mais fixe porque está na União Europeia, que senão continuávamos a ser aquela província, ninguém me vinha dizer o contrário, não é? Para nós é mau, digamos assim. Ou também pode ser bom, não é? Para aprendermos da pior forma. Posso entrar aqui? Posso falar, Caio? Claro, claro, tô te esperando. Então, assim, eu penso muito a União Europeia fazendo um paralelo com a ONU e com a Liga das Nações, né? O que matou a Liga das Nações? A Liga das Nações ela foi criada única e exclusivamente para evitar a guerra. Logo depois da criação dela, logo depois de uns 10, 15 anos, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Isso assassinou a Liga das Nações e o primórdio dela, né? O começo da ideia de uma integração mundial, de um organismo mundial. Ou seja, ela perdeu o propósito pelo qual ela foi criada. A ONU, quando ela foi concebida, ela não foi concebida com a ideia de prevenir a guerra, de evitar a guerra, ela foi concebida com a ideia de prevenir conflitos.
ou seja, algo mais realista, né? Vamos agir como uma arena de discussão para evitar conflitos antes que eles comecem. Não, tipo, vamos subjugar quem quer começar a brigar e acabar com aquilo, porque senão realmente ele se torna um organismo coercitivo sobre estados. A União Europeia, ela nasceu como uma forma de integração e livre circulação de pessoas. Mas se ela mantivesse somente esse escopo, depois que está feita um sistema de livre circulação entre pessoas e talvez também mercadorias, não, surgiu do Clube de Roma, mas vamos acelerar, né? Ela perderia muito da função dela. E aí ela se tornaria um negócio bem fraco em relação ao que ela é hoje. E tanto a ONU quanto a União Europeia olharam que para a sua existência ela não poderiam atuar unicamente ou exclusivamente na área pela qual elas foram concebidas. Então a ONU começou a atuar em trilhões de áreas, direitos humanos, a área de preservação de pessoas, de meio ambiente, ecologia. Você vê a ONU hoje tendo trilhões de comitês e, obviamente, quando você cria uma estrutura burocrática, é um jeito muito bom de se centralizar e ganhar poder. E isso, para mim, na minha visão, começou a acontecer exatamente com a União Europeia. Então, ela passou de um mecanismo para gerar facilidades para o europeu no traslado entre as nações deles, entre as nações existentes, um mecanismo deles chegarem a um acordo comum, no qual ela própria começou a subjugar constituições, características culturais de uma nação em prol de uma identidade comum, que basicamente foi o que gerou muitos dos conflitos na Europa. Então, dizer que ela vai morrer, vamos pensar assim, eu pelo menos penso assim, quando? Porque tempo indefinido, eu acho que sim, o caminho dela é morrer. Não tem como sobreviver. Eu acho que o mundo está cada vez mais se segregando em pequenos estados, regiões, e as pessoas buscando algo mais seguro para elas, ao mesmo tempo que a integração de uma forma de contato, ela cresce. Então, pode-se existir 75 mil países? Pode, eles podem todos estar integrados, mas você não precisa existir essa integração através de 10 países existentes. Então, da mesma forma que a gente olha lá em Portugal, acho que chama províncias, aqui a gente tem os estados, né? Tem as suas separações regionais dentro de cada país, com características regionais de cada povo. Se ela vai morrer, sempre que acontece um fato, uma fatalidade, uma transformação meio radical, todo mundo se questiona isso. Eu não acho que agora a ascensão dessa mulher, que eu também não conheço como ela, a Carla falou, não vou falar sobre alguém que eu não conheço, mas aparentemente ela destoa da política que perdurou e que segue na Europa nos últimos 30 anos, 40 anos. Eu não acho que isso é uma justificativa para pensar como morte da União Europeia, mas que ela vai ter o papel dela e o nível e o escopo e a abrangência que ela atingiu questionado, sem a menor sombra de dúvida. E esse arranjo vai ser renegociado. Se ele não for renegociado, como a Inglaterra foi aquele famoso primeiro a vender, né? A Inglaterra não teve muito bem essa renegociação, porque existia, o Reino Unido, desculpa, existia uma questão de que a Europa ainda estava muito integrada e o Reino Unido era o primeiro a sair, então ele tinha menos poder de barganha. Conforme isso vai crescendo em forma de escopo, a União Europeia começa a negociar de uma forma mais livre, ou aí ela tende a morrer. Se isso vai acontecer, não sei, isso depende. Isso não cabe a nós, é impossível, é evidente falar sobre isso. Minha análise, minha visão é que agora vai ter uma renegociação do escopo da abrangência da União Europeia, talvez como a gente não via há muito tempo. Em águas calmas nunca nascem bons marinheiros, então agora a gente vai ver a capacidade de interlocução
força o povo de cada um dos líderes frente à União Europeia e, ao mesmo tempo, da União Europeia pela sua própria existência e abrangência. Eu acho que agora a gente vai passar um período de bastante turbulência, digo, para os europeus, para a Europa, para a União Europeia, até delimitar um pouco desse arranjo que se construiu nos últimos 30 anos, porque os últimos 30 anos foram pacíficos, foram tranquilos na Europa, você não teve desafios para esse arranjo que estava se constituindo. A mesma coisa acontece com a ONU, ela está passando por essa questão, aonde chegamos com a influência americana e depois com a influência gigantesca chinesa que a gente tem na ONU, ao ponto de que, quando o Trump foi eleito, chegou lá, ele falou, é tudo aqui organismo chinês, onde está os maiores financiamentos chineses, o dinheiro que manda aqui é chinês, isso daqui é da China, não tenho por que eu estar aqui negociando, eu não preciso desse organismo. E isso começou a gerar uma contestação na ONU, ao ponto que a própria ONU, não sabemos se disfarçadamente ou não, o próprio o de saúde, desculpa, esqueci o nome, eu falo em inglês, World Health Organization, ele também teve, o Tedros, World Health Organization, ele teve que, em alguns momentos, ir lá e dar aquelas criticadas, falar, não, a pandemia não é assim, a China que meio que errou assado, porque no começo estava claramente que ele estava seguindo ordens ou implementando uma metodologia de alguém que é o maior contribuinte dali. Então, o arranjo vai ser contestado. Qual vai ser o outcome desse arranjo? É uma ótima pergunta. Eu acho que a única certeza que eu tenho é que o cidadão, as pessoas comuns, elas vão estar no meio do caminho e elas vão ser o tiro pela culatra, né? Como é que fala? A pessoa que toma o tiro no meio da guerra ali? Colateral. O acidente colateral. As pessoas comuns, eu estou dando colateral dessa disputa burocrática entre os burocratas da União Europeia e os burocratas de cada país. Essa é a única certeza que eu posso afirmar sobre isso, e que o rearranjo vai ser discutido. Não tenha dúvida, porque senão você não consegue segurar. Tem uns que são mais crentes, por exemplo, a Holanda talvez seja mais apegada à ideia de União Europeia, a Bélgica, Luxemburgo, mas outros países não têm, com população maior, dificuldades distintas, fica um pouco mais difícil da gente ter esse controle sobre toda a população para pensar de uma forma unificada. Na própria Holanda isso já acontece, né? A questão dos caminhoneiros e fazendeiros, que para atingir acordos da própria União Europeia sobre emissão de carbono estão obrigando a matar os alimentos deles. Então, em plena crise de energia, em plena crise alimentícia, você ainda está se preocupando com isso. Isso instiga a contestação desse arranjo que está subjugando todo mundo, né? E uma pergunta, assim, porque assim, eu concordo muito com essa leitura de, no mínimo, convulsão social, de tendência negativa, no mínimo, palavras eufemísticas, e conversando com o Hugo, ele estava comentando que esse racional mesmo levou ele a querer sair de Portugal e morar em El Salvador. Então, te pergunto, Carla, tipo, tem muitos brasileiros que querem ir para Portugal ainda. Como você vislumbra esse futuro, tipo, não só necessariamente para a União Europeia, mas para Portugal em específico? Olha, vou ser romântica agora. Eu desejava tanto ficar quietinha. Eu juro que eu desejava imenso ficar quietinha. Opa, no limite, um montezinho no Alentejo, sul de Portugal, uma ilha tipo Espanha. Opa, já estava bem assim no sítio mesmo. Não me apetecia nada andar com a casa às costas, estás a perceber? Porque, enfim, não me apetecia. Gosto de estar a ler as minhas cenas, a estudar as minhas cenas, a fazer as minhas cenas. Pronto, e sair quando tenho necessidade de sair. Opá, se calhar quem vai ter mais consequências negativas é quem for por último embora, não é?
Eu, nesse aspecto, diria que estou em estado de negação. Mas com um pé na preparação para se, tem mesmo que ser, ok, então vamos. Mas eu prefiro, apesar de não ter esperança nenhuma e saber que não estou a ser correta, eu prefiro aguardar. Mas o Hugo tem toda a razão. Eu não sei, eu já fui para a Alemanha, por exemplo, já emigrei e sei o que é ser imigrante. Mas neste momento, tu tendo o Bitcoin, nem sequer precisas disso, a não ser que no teu local, no local onde tu vives geograficamente, vais sofrer grandes represálias e ser caçado e tudo mais. Mas se não fores, não precisas, porque isso por si só já te permite liberdade. Acho que se calhar o que eu tenho visto brasileiros que têm vindo é questão de segurança e até certo ponto pode ser válida, mas também como a otária e idiota que escreveu o artigo que nós pusemos lá no podcast da semana passada, utiliza um adjetivo que está muito na moda, que é o Eldorado. Pronto, a malta vai atrás do Eldorado. Agora tens que vir com um bom emprego e tudo mais, porque viveres com um ordenado mínimo em Portugal são 715 euros e um aluguer de uma casa custa 500, 600, 700, depende de onde vives. Portanto, ok, onde é que está o dinheiro? O que é que fazes depois com tudo que está caríssimo, com tudo que aumentou, eletricidade, gás? Não... É assim, eu desejava ficar por aqui porque eu gosto de estar por aqui, gosto de ir para outros sítios, mas gosto de estar por aqui e gostava de viver aqui. Não tenho problema nenhum em ir viver para o outro lado, mas gostava que me dessem o privilégio de poder ficar aqui, não ter que ir para El Salvador ou para o Panamá, o que é mais provável que vai acontecer, ou para outro país que me permita ser um bocadinho eu, ou tentar compreender um bocadinho aquilo que é a vida. Você acabou respondendo o que eu ia perguntar a seguir, que era mais ou menos que lugar você imaginaria ir, porque na resposta sobre a Europa a gente ficou falando muito como a perspectiva da Europa não parece tão positiva agora, né? Mas a verdade é que não é a perspectiva da Europa, é a perspectiva do mundo. Se olhar em vários lugares diferentes, tem várias convulsões diferentes acontecendo. Tem muitos lugares, sei lá, o Irã tem com problema, a Rússia está com problema, a Europa inteira está com problema. Se olha, os Estados Unidos está quase em guerra civil. Aqui no Chile estourou várias revoltas também. Sim. Tipo, e eu concordo. Como bitcoiners, eu acho que a gente nem pode fugir, porque não é a ideia de um organismo descentralizado. A gente está aqui espalhando a palavra de Satoshi. Então, estamos com um problema no mundo inteiro. A melhor coisa que a gente pode fazer é educar sobre o sistema, o padrão Bitcoin, a funcionalidade do Bitcoin, os incentivos que se geram num padrão baseado na ideia do Bitcoin, que vão consertar a nossa sociedade, porque chega um ponto em que você não tem mais como fugir. Você vai fugir disso, vai encontrar um problema ali, vai fugir daquilo, vai encontrar um problema ali. Se o mundo inteiro está com o mesmo problema que aumenta o autoritarismo, você pode até encontrar uma ilha que você não consiga fazer isso, mas é uma questão de tempo até isso chegar em você. E aí você vai correr para onde? Então, a melhor coisa que se pode fazer é achar coisas nas quais fazem sentido valer lutar e que são ferramentas, armas que podem transformar o nosso entorno, mesmo que seja naquela ferramenta de, assim, eu convencer 6 pessoas e cada uma delas convencer 6 pessoas, né? O filme do Kevin Spacey, Corrente do Bem, você tem muito mais chance de sobrevivência do que fugindo. Isso sem a menor sombra de dúvidas.
como a Carla falou, assim, ela já foi imigrante. A vida de um imigrante, por mais que ele tenha fugido de uma situação ruim, não é fácil. Só ver nossos incontáveis amigos, eu não sei quanto a Leta, mas eu tenho muito amigo judeu cujos avós fugiram da Alemanha nazista. Tudo bem, eles não morreram naquela atrocidade que aconteceu, mas isso não significa que a vida deles foi fácil. Eles tiveram a chance de sobreviver. Para viver, eles lutaram muito, muito, para ter qualidade mínima de vida. Não foi fácil. Eles só não foram assassinados, a princípio, né, que já é uma ótima coisa, mas isso não tornou a vida deles mais fácil. Então acaba tendo aquele negócio de viver correndo, e aí agora vai correr para o outro lado, e aí vai se tornando um ciclo sem fim de fuga, em que ou você não aceita que você e seu legado, família, neto, ou seja, nunca vão se estabelecer num lugar, vocês nunca vão criar raízes, ou você vai transformar o seu entorno. Eu olho hoje que a gente chegou num ponto de que ou você aceita que melhor transformar o seu entorno, ou você vai estar perdido, porque não tem para onde correr, né, no atual momento. Eu também não vejo, cara. É um negócio que, sei lá, nenhum lugar, pelo menos da minha análise, e aí, tipo, tem lugares que são tão bons quanto, mas eu não diria que eu olho um lugar e vejo que ele tá melhor do que o Brasil para toda a situação que vai acontecer no mundo no futuro. Tipo, eu penso essa próxima década como energia e alimento são as coisas, sabe? Tipo, energia e alimento. Tipo, morar num país, por exemplo, para Carla, a energia é uma coisa importante? É, mas não é tão importante que nem para alguém que mora na Alemanha e em Berlim. Tipo, o inverno em Portugal pode ficar friozinho, mas não vai congelar ninguém. Então, assim, o Brasil também, o Brasil é tropical. O Brasil, a maior parte do tempo é quente. A maior parte dos espaços do Brasil tem terrenos baldios. Você pode colocar 3 galinhas lá que elas vivem e dão ovo, sabe? Então aqui no Brasil tem produção de comida descentralizada e mesmo que a energia não seja necessariamente muito barata, ela não é muito cara e você não morre se você não tiver acesso à energia. Você se mantém pobre, mas você não morre congelado. Então, assim, sei lá, eu acho El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, tipo, América Latina como um todo, uma ótima opção para o futuro, assim, que é muito fácil você se isolar numa vilazinha escondida e nem saber o que está acontecendo na capital e ficar curtindo essa vida romântica que a Carla falou. Beleza, não vai ser no Tejo, mas vai ser numa cidadezinha litorânea com um cara trazendo um peixe, assim, sabe? Ainda tem esse tipo de opção aqui. E acho que isso, não sei, pelo menos pra mim eu também tenho essa sensação meio romântica com o Brasil e espero que daqui a algum tempo seja viável já estar nesse estilo de vida, assim. Tipo, sei lá, se é 10, é 15 anos, mas o mundo já bitcoinizado, você já tá só de Havaiana e bermuda na praia, pega o peixe no pescador, fica tranquilo. E assim, nesse sentido, o problema de Portugal é que a água é fria, né, Carla? É melhor estar aqui na América Central, na América do Sul, É que tem muito água quente. fria. Mesmo no sul dá para aguentar, tipo no Algarve, no Alentejo, Península, mas é fria, no norte é muito fria. A praia é ventosa, mas tem bom peixe. Mara- Peixes maravilhosos. Eu já fui uma. Meu avô era indiano, mas indiano de Goa, que é uma colônia portuguesa. Então, na minha família tinha É, uma assim. cultura assim de comidas portuguesas, fado. Daí eu fui com minha família inteira para Portugal uma vez e comemos muito bem, assim, frutos do mar, especialmente peixes, saudades, dá água na boca até. É bom. País de costa, né? É difícil também, né? Você abandonar essa beleza toda que você tem, as riquezas que você tem, acreditando que você vai encontrar algo melhor. Você falou ali do Caribe, Brasil.
tem a ideia, né, de que os países de climas temperados, eles evoluíram e evoluem melhor do que países de clima tropical, porque o clima tropical ele é muito hostil, por mais que, por exemplo, você vê onde chegaram civilizações como a romana e etc e tal, e quando chegaram os europeus aqui, a gente ainda tinha índios vivendo em tendas, ocas, com pouco desenvolvimento humano. Eu sei lá, eu penso que a gente tem que caminhar para frente. Não dá para olhar e falar, não, tudo bem, então o mundo virou meio apocalíptico, eu vou lá me isolar e começar a pescar sozinho e morar numa tenda, porque aqui tem muitos recursos naturais. Acho que a gente tem que olhar e pensar que, tá, num mundo caótico que está por vir, como que a gente vai evoluir? É a dificuldade que faz a gente evoluir, não é a facilidade. Não, mas veja, não são excludentes. Eu quero essa vida idílica na praia antes de saber que o mundo estava se degradando, antes de ser bitcoinheiro. Isso aí Exato. é só meu estilo Isso eu de também vida. queria. Além disso, vou continuar educando para a hiperbitcoinização para fazer acontecer. Concordo, a gente precisa lutar pelo que é nosso, porque assim, se não for a gente, não vai ser ninguém e o mundo vai ser cada vez mais deles e pior, né? Quando os parasitas vão tomando o controle. E nesse sentido, a gente tem a arma. A gente tem a arma perfeita. A gente tem a arma que o indivíduo soberano descreve, que é a assimétrica, que é um escudo muito forte, que é inatacável por conta da criptografia. A gente tem a arma que tem na Revolta de Atlas, no Dying Hand. Ainda não cheguei nessa parte, mas já fiquei sabendo spoilers, infelizmente, então não vou falar. Por favor, não conta. Mas, tipo. Eu também faço intenções de ler, portanto, atenção aí ao spoiler. Leiam, é fantástico, é fantástico. Não, eu quero mas voltar. já me recomendaram e eu vou ler, já saquei. Estou só à espera. Eu vou contar pra vocês, assim, eu não colocava tanta fé, eu via todo mundo falar, assim, mas não me chamava atenção, eu tinha preguiça. Aí um amigo meu, o cara do canal Road BTC100, o Roberto, me insistiu para eu ler umas 2, 3 vezes, mandou mensagem e tudo mais. Eu falei, tá, vou ler. Ele quer gravar uma podcast comigo e com o Reicher sobre o livro. Porque ele sempre falou, cara, você precisa ler esse livro tem tudo a ver com como você pensa. E tem, cara, é perfeito. É um livro assim que eu não imaginava o quanto seria, sabe? Nossa, tem umas passagens que eu vou lendo assim, eu não consigo não ficar em choque, assim, sabe aquela coisa que emociona na leitura? Eu quase nunca leio romance, eu geralmente leio livros mais, sei lá, Sapiens, Gênio Egoísta, The World of Tomorrow, The Price of Tomorrow. Diga. Mas sabe que foi exatamente isso que eu acho que me travou no Revolta de Atlas. Eu comecei a ler o livro esperando algo, como você falou, que você leu coisas sempre mais técnicas, eu também, tipo, depois de faculdade, eu lia muito mais coisa de conceitos, teorias, etc. E todo mundo que me recomendava como as bases do libertarianismo para ler e entender o objetivismo, o libertarianismo a partir da Ayn Rand, né? E aí eu comecei a ler o livro esperando, tá, e aí, cadê conceito? Cadê o negócio? E era um romance. Cara, o que eu vou te falar é o seguinte, acho que ler só essa parte do livro não vai dar spoiler pra nada, só vai, tipo, te deixar em choque. Então eu publiquei no Twitter ontem, porque eu li ontem, assim, eu fiquei em choque, que é um trecho de umas 5 páginas, assim, que chama O Discurso do Dinheiro. Que puta que pariu, assim, a velha seria Bitcoiner com certeza. A descrição que ela faz do dinheiro e o seu uso na sociedade, do livre mercado, de trocas voluntárias e de saqueadores e pessoas que rejeitam o dinheiro e por isso acham ele mal, e pessoas que fazem por merecer e trabalham e portanto acham ele bom, que no fundo assim ela concordaria com o conceito de prova de trabalho, assim, é uma passagem do livro que assim, eu fiquei ontem lendo e falei, caralho, tipo, a velha era boa, assim, a velha era realmente boa. Então, eu acho que eu não dei tempo suficiente por causa disso
para entrar e chegar onde ela começa a debater, né, essa área, porque para mim o que me pegou principalmente foi, eu estava esperando algo muito mais no começo, principalmente educativo, reflexivo, e era um romance que aparentemente não chegava ainda onde tinha que ir, então eu não conseguia emplacar no livro. O que eu vou te dizer é assim, duas coisas. Primeiro, tem duas críticas, né? Tem a crítica, tipo, justamente isso, mas é isso, esse começo é a apresentação dos personagens, quando você está contextualizado nos personagens que a evolução da trama vai passando contextos e lições, assim. E aí tem uma pessoal que reclama que as personagens são meio planas, assim, não tem conflitos psicológicos desenvolvidos e etc. Mas é assim, são figuras arquetípicas que estão lá para ilustrar conceitos e para jogar luz a comportamentos, assim, sabe? Tipo, é que nem um super-herói é um arquétipo, ela escreve com arquétipos. Os personagens são planos mesmo, e isso não é um problema na minha interpretação. Tipo, acho que isso é de propósito e isso, no fundo, os personagens só estão lá para ilustrar conceitos. Então é isso, do nada tem depois de todo o envolvimento com o personagem, esse personagem vai lá e faz um discurso de 8 páginas, você não consegue parar de ler, assim, sabe? Você quer ir Ontem eu deitei às 9 e pouco para dormir, eu fui dormir às 11h50, meia-noite. Eu sou uma pessoa que dorme cedo. Eu só não estava conseguindo parar de ler porque o livro era foda. E assim, eu lembro disso, sei lá, a última vez quando eu estava lendo Guerra dos Tronos, que é um livro... Os 4 livros são fantásticos, é uma pena que o filho da puta parou de escrever a série porque a filha da puta, né? Os 4 livros eram fantásticos, eu não conseguia parar de ler. Ele foi mal. Ele acabou a última de forma muito má, tens razão, foi muito mal. E era maravilhoso os livros, eram maravilhosos. Cada capítulo escrito na ótica de um personagem. Isso é maravilhoso, isso quebra toda a dialética, não, o maniqueísmo que tem nesse tipo de história. E é óbvio que a série não consegue demonstrar isso, e a série volta a ter a mesma... É tão chapada psicologicamente quanto qualquer série. No livro o cara escreve um capítulo usando a mente de cada personagem, com a visão do mundo de cada personagem, com o conhecimento e as informações de cada personagem. É uma coisa muito interessante, sabe? É fantástico, assim, é um livro que você não se entedia lendo. E a Revolta de Atlas, assim... eu li Game of Thrones, o último, em 2012. Então, uma década depois, é um livro que dá esse tipo de coisa. Porque mesmo os livros técnicos que eu sempre leio, eu leio, mas assim, eu leio, daí eu paro e estou satisfeito. Eu não tenho vontade de não parar de ler e ficar continuando. Então, assim, recomendo a todos. É interessante você falando assim do livro, porque, como eu falei, eu tive contato com o livro de uma forma muito distinta em um outro período, outra fase minha, que eu pensando hoje, assim, me lembra muito o Incidente Antares, do Érico Veríssimo, que é mais ou menos a mesma coisa, assim, o livro é grande, ele tem 90% dele contando a história de uma única família lá no Rio Grande do Sul, e aí os 10% mais legais do livro, que são mais rápidos, são exatamente contados mais ou menos nessa história, que são umas pessoas que voltam nessa cidade dessa família que é contada 90% do livro, elas voltam dos mortos, vão na Praça Central e começam a contar os podres da cidade, só que cada um sobre sua perspectiva, né? Elas revivem, chegam lá no púlpito no meio da cidadezinha do interior e começam a contar: o fulano fazia isso, o ciclano fazia aquilo na minha visão, e conta tudo da história. E aí entra toda essa ideia dos arquétipos e por aí vai. E também me lembra muito, não sei se vocês chegaram a assistir, American Horror Story, uma série que tem, que é a primeira temporada é sobre uma casa, em tese deveria ser de terror, mas é uma série sobre a primeira temporada sobre uma casa em que todas as pessoas que vão para lá meio que morrem. E aí uma família compra essa casa e vai morar lá, e alguns eventos começam a acontecer. E cada episódio conta a história de uma família, um personagem, uma dupla que foi morar lá e acabou
tendo seu fim lá naquela casa. Não é aquele terror barato que vai, não, o cara foca na cara do personagem, tem uma música tensa, de repente explode o som e corta a imagem e você toma um susto. Não, basicamente passa a série sem morte nenhuma, mas trabalha muito com a ideia de que os personagens que estão presos ali dentro da casa, todos eles, quando você morre na casa, você fica preso dentro da casa, né? E todo mundo que morreu dentro daquela casa morreu preso através de uma certa problema psicológico, um problema pessoal que eles nunca quiseram enfrentar, e aqui, na realidade a casa ela era só um buraco para quem tinha problemas mal resolvidos que nunca saíssem dali. Então você meio que se coloca no problema que você nunca saiu dali. Tanto que pessoas bem resolvidas, pessoas assertivas com relação a elas mesmas e os causos da vida delas eram as únicas que entravam na casa e saíam tranquilas, sem o menor problema. Então, me lembrou bastante disso que você falou do livro, e eu não consegui dar tempo, fazendo paralelo dos dois livros, de sair da história maçante do Érico Veríssimo, que é os 90% do livro, que é muito parado, contando a história dessa família do Rio Grande do Sul. Eu não consegui sair dessa parte inicial, que é onde abre para daí começar a fazer essa alegoria dos personagens com o mundo exterior. Pô, eu vou te falar que eu nunca tive curiosidade no American Horror Story, mas você falando agora até pareceu interessante. Eu nunca fui muito de série nem de nada de terror, assim, eu sempre fui meio cagão. Tipo, sei lá, talvez Iluminado eu vi quando eu era muito moleque, achei legal. Eu gostava de Jurassic Park, mas sei lá, puta, começou aqueles jogos mortais, aquelas coisas que é tipo meio sadismo, assim, vamos ver tortura. Não sei. Então, aí vira um terror barato, não tá mais para uma linha Iluminado do Kubrick, bem mais, aliás, se fez um belo paralelo ali, que é muito mais a psique do personagem estando presa, envolvida e sendo manipulada por energias ruins, porque é uma mentalidade fraca que não sabe lidar com a realidade, entendeu? Pelo menos essa primeira temporada. As outras temporadas não tem umas que são mais terrorzão mesmo. Mas, enfim, é um paralelo que você tinha feito, eu consegui associar agora. Mas lembrou bem, essa primeira temporada ela é muito parecida com o Kubrick, com o Iluminado. E zero terrorzinho barato, estilo Jogos Mortais, Massacre da Serra Elétrica. Isso daí é uma porcaria, né? É feito pra dar aflição, assim, é feito pra ser gore, não é feito pra ser inteligente. Bruxa de Blair é um que eu vi e achei bem inteligente, assim, eu lembro da época que lançou, assim, foi bem revolucionário, e era um terror, assim, bem de boa, né? Só essa questão do ponto de vista de primeira pessoa, assim, e não focar direito, que foi muito bem construída. Eu acho que o único que eu vi bom foi o Exorcista. Sério? Não é Então, muito bem do susto, assim, do pegar o espectador e é deixar um ele filme de terror a assustado, tenso e não sério, tens que reflexivo. concordar, não é? É um filme de terror a sério, ora diz lá. Assusta o espectador, pega assim, não é? Ou não? Ah, eu sempre preferi Dinossauros e Monstros. Eu gostava de Jurassic Park Mas não é 2. terror isso, pois não, é ficção científica. Ah, Jurassic Park dá pra argumentar que tem um quê de terror, assim, é que nem Tubarão. Tubarão é ficção, é ação, mas tem um quê de terror. Tipo aquela cena do Velociraptor na cozinha, nossa, pra mim era aterrorizante. Talvez eu tenha visto muito jovem, mas puta, aquela cena era foda. Ah, não Mas eu sei. acho que a ideia era te deixar aflito mesmo, né? Trabalhar com as suas aflições, você se colocar no lugar do personagem ali Sim. e falar, meu, o que eu faria naquele momento, naquela situação? A terror é o The Shining, do Kubrick. Isso é que Muito é bom. terror.
Muito bom. Então, eu não tenho essa perspectiva do Shining, do Kubrick. Ele te coloca. Você não fica tão assim, muito assustado. Ai, o que eu faria naquela situação? Sim, mas é assustadora a situação que ele propõe. Eu já ouvi o pessoal chamar de thriller psicológico, e pra mim é Sim, não suspense é barra terror, excelente. assim, nossa, O Kubrick É era muito exatamente bom, a pá. American Horror Story. O Kubrick era muito bom. Excelente realizador. Laranja Mecânica, eu acho que eu tive essa sensação mais Clockwork Orange, eu tive essa sensação mais Jurassic Park. Meu, o que eu faria nessa situação? Como eu agiria, sabe? Tipo, de impotência e impotência meu, não dá, isso não dá. Mas esse filme é belíssimo. Maravilhoso. Tudo que ele fez, né? É A maravilhoso. obra dele é incrível. Carecemos de mais diretores bons. Eu sinto que o Jordan Peele consegue fazer algo semelhante, o diretor do Us e do Run. São dois filmes que você se sente dessa forma. Talvez não o Us, mas o Run, com certeza. Não sei se vocês chegaram a assistir. Eu acho que não conheço. o Run, se eu não me engano, é do negão que tá numa fazenda de plantation na época da escravidão ou logo depois. E aí tem alguma coisa macabra acontecendo que eu não lembro. Eu só vi trailer e alguém me contou há um tempo atrás. É esse? É mais ou menos isso. É a história de pessoas que vão para uma certa fazenda lá que tem uma comunidade vivendo. E não é que elas desaparecem, elas continuam lá e continuam vivendo lá, mas ninguém do resto do mundo, do lado de fora, entende por que elas nunca mais saíram. Elas simplesmente desapareceram, entre aspas, ali, mas elas continuam ali. É um terror psicológico, mais ou menos assim, não é aquele terror barato. É tipo Hotel California. Exatamente isso, tipo Hotel California. You can check out anytime, you can check in anytime you like, but you can never leave. But you can never leave. Isso é que é muito bom. É tipo Bitcoin. Sim. Exatamente. O Rabbit Hole ele é psicológico por causa disso. Eu penso assim, o Bitcoin ele é muito parecido nesse quesito que nem uma obra de arte, aquela obra de arte da tela branca, que todo mundo fica fascinado, é uma tela branca, e tipo, todo mundo fica olhando naquela tela branca, é simplesmente uma tela branca, mas ela tem todas as respostas dependendo de cada um, como olha para cada uma das pessoas. Eu não conheço a metáfora da tela branca, eu conheço a metáfora do. Você conhece ela, Carla? Fala aí. Tem que ver com a arte contemporânea e a arte abstrata. Pra mim eu conheço aquele espelho do Harry Potter, que cada pessoa imagina alguma coisa, tá ligado? Tipo, você olha lá Sim, e você vê o que você gostaria de ver, você projeta a sua personalidade, mas a tela branca tem uma recepção muito diferente, que é uma recepção ou uma não recepção. Há uma resistência muito grande pronto, que já faz parte da arte contemporânea e todo o pensamento por detrás daquilo que seria uma tela que é branca e que enquanto objeto não teve aquela fisicalidade, aquela manualidade, aquela técnica de pintura, pronto, sabes, os clássicos têm sempre presente aqueles cânones para julgar aquilo que é a arte, não é? E a arte contemporânea, pós-modernismo, há quem chame pós-modernismo, não concordo muito com esse termo, concordo mais com o modernismo, veio romper isso tudo, não é? Com os movimentos do Dada, do dadaísmo e por aí. E então a tela branca é aquela obra abstrata. Então que na vulgaridade, portanto no vulgo, é entendida não como
como não sendo uma obra de arte, mas que do ponto de vista estético enquadra-se perfeitamente e é completamente questionável acerca disso. Portanto, se se enquadra na estética, na discussão, à partida seria então uma obra de arte, não é? Eu acho que eu fiquei aqui um pouco meio que no meio do caminho. Eu pensei muito mais numa entrevista que eu vi do Robert De Niro, que ele fala, perguntaram para ele o que você considera característica de um bom ator. E ele falou, um bom ator ele tem que ser que nem uma tela branca. A cada filme você tem que se pintar da E é cor que o isso filme vai mesmo, e é ser. isso mesmo, só que do Seria mais ponto de pro vista... Harry Potter, talvez. Não pensei muito na teoria na história E, da arte. Nem tem não, esse mas é isso conteúdo para. mesmo, a questão é profunda, porque uma tela branca é aquilo que pode ser pintado, certo? É aquilo que pode ser desenhado por cima, numa outra camada, correto? Portanto, seria aquele, digamos, objeto que representaria, do ponto de vista da imagem, aquilo que é a tábula rasa, aquilo que seria a neutralidade e que funciona e que começasse a criar camadas por cima e cada um cria a sua camada e o seu ponto de vista, mas de forma séria e honesta. Pronto, E a tela aqui. ainda continua branca, né? Ela continua Exatamente, imaculada, ela e ela continua pintável por quem, quantos quer que sejam que venham, com que ideia que venham. exatamente, e há sempre uma latência que quando reagida ou entrar em reação com outros elementos físicos ou químicos, promove outra coisa qualquer. Pronto, assim é a imagem fotográfica, do ponto de vista analógico, em laboratório, que a imagem fica latente. Pronto, a tábula rasa, a imagem fotográfica presumo que seja exatamente como a tábula rasa e, por exemplo, a blockchain da Bitcoin é precisamente também para mim essa tábula rasa, ou tanto do ponto de vista do seu trilema como da forma como está constituída no ponto de vista da operação. Até porque também depois, para além das questões conceituais e que podem ser subjetivas e abstrativas, tens as questões técnicas e científicas que são perfeitamente validadas. Deixa eu